Olá amigos, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre a Quaresma, esse tempo oportuno, favorável, esse tempo tão importante que nós iniciamos agora com a quarta-feira de cinzas e que nós devemos aproveitá-lo para fazer uma profunda revisão de vida. Então eu quero falar um pouco da Quaresma, desse tempo litúrgico e também da mensagem do Papa Francisco para a Quaresma deste ano de 2019. No dia 26 de fevereiro deste ano, a Santa Sé divulgou a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma deste ano. E o Papa Francisco, na sua mensagem, ele teve como base os três elementos fundamentais do período da Quaresma, que é o jejum, a esmola e a oração. Então, a mensagem dele está baseada nesses três elementos, que são três elementos fundamentais para a vivência da Quaresma. Então, vamos lá. Primeiramente, a Quaresma ela se inicia com a quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas é o portal da Quaresma e ela vai terminar lá na Semana Santa, que é o ponto alto, com o tríduo pascal, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então nós temos 40 dias de travessia de um período que é similar a um deserto. Ele é comparado a um deserto pelas várias características, pelas várias imagens que um deserto ele nos traz. Tanto é que o primeiro domingo da Quaresma é a tentação ou as tentações de Jesus no deserto, e a Quaresma é esse tempo de deserto. Deserto é tempo de aridez, é tempo de escassez, é tempo de falta, simboliza todos esses elementos. E são nesses momentos da nossa vida que nós somos mais tentados. Por isso, esse período é um período em que se pede que façamos uma revisão bastante profunda de vida em vista de mudança. É claro que todo o período da Quaresma ele é um caminhar rumo à Páscoa, que é a maior festa do calendário litúrgico. Tudo que nós fazemos durante a Quaresma é em vista dessa grandiosa celebração, que é a celebração da Páscoa, é um caminhar rumo à Páscoa. Então, durante a Quaresma, nós não podemos perder de vista esses três elementos, que é o jejum, a esmola e a oração. Então, na quarta-feira de cinzas, as leituras trazem exatamente esses três elementos e mostra para nós como é que deve ser o jejum na nossa vida, como deve ser a esmola na nossa vida e como deve ser a oração. O jejum, eu começo a falar primeiro desse elemento. O jejum é uma prática que ela é recomendada justamente em vista de algo, é um meio para atingir um determinado fim. Não se faz jejum aleatoriamente, não se faz jejum por fazer, o jejum se faz em vista de uma correção de faltas. Por isso, quando se faz jejum, quando nós optamos por fazer jejum, nós temos que ter em vista por que é que eu estou fazendo jejum. O jejum deve corrigir alguma coisa em mim, deve corrigir uma falha, deve corrigir uma fraqueza, deve corrigir um erro. Não simplesmente fazer por fazer, aí não passaria de masoquismo o jejum, porque o jejum ele é uma forma de penitência. Quaresma é tempo de penitência e toda penitência ela visa uma correção, ela visa corrigir algo na nossa vida. Então, o jejum que nós devemos fazer é sempre tendo em vista a correção de algo. E depois, lembrando aquela expressão do profeta Isaías, o jejum que agrada a Deus é aquele jejum que quebra as cadeias injustas, aquele jejum que liberta os cativos, aquele jejum que promove a vida, ou seja, que transforma alguma coisa. Sempre quando você for fazer jejum, agora nessa Quaresma, lembre desse elemento. O jejum é para corrigir algo, é para transformar algo na minha vida, para que a minha vida transformada transforme a realidade em que eu vivo, transforme o mundo. Então o jejum é um dos pilares desse processo de conversão da Quaresma. A igreja pede 2 dias de jejum e abstinência, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Apenas esses 2 dias que é oficialmente pedido pela igreja, mas você pode fazer também em outros dias. Há pessoas que fazem
jejum toda sexta-feira, outras que fazem toda quarta e sexta. Enfim, você pode escolher a sua forma de fazer jejum, mas sempre tendo em vista que o jejum é para corrigir algo na sua vida, para corrigir algo em você, para você se tornar melhor e, se tornando melhor, fazer o mundo melhor. O outro elemento é a esmola ou caridade. É um dado fundamental. Se nós queremos a esmola, a caridade é resultado da nossa conversão. Por isso, esse tempo de revisão de vida, dê uma olhadinha como é que anda a sua relação com o próximo, o compromisso com o outro, a ajuda a outras pessoas. Esse tempo de quaresma é um tempo de meditação para que você possa fazer também essa revisão de vida. O outro elemento é a oração. Como é que anda a sua vida de oração? Dê uma olhadinha no Evangelho dessa quarta-feira de cinzas. Mateus capítulo 6, versículo do 1 ao 6 e do 16 ao 18. Ali traz esses 3 elementos. Mostra que a oração deve ser algo que brote do nosso interior. Nós não devemos rezar para que as pessoas vejam que nós rezamos. A oração que chega até Deus é a oração silenciosa, aquela oração que você entra no seu quarto, fecha a porta e lá só você e Deus você faz a oração. Essa é uma oração sincera, essa é uma oração que brota do fundo do coração. Porque quando nós estamos sós, nós não usamos máscaras ou não precisamos usar máscaras ou subterfúgios. É só eu e Deus. Para que fingir? Para que representar papéis? Para que mentir? Se Deus conhece tudo. Então essa oração ela tem uma força muito grande. Por isso o Evangelho diz, quando orardes, entre no seu quarto, feche a sua porta e ali só você e Deus faça a sua oração. Faça esse tipo de oração durante a quaresma, a oração silenciosa, a oração solitária, a oração entre você e Deus. Essa oração tem um poder e uma força muito grande. Por isso, nesse Evangelho da quarta-feira de cinzas, deve nortear todo o nosso procedimento durante essa quaresma, tendo esses 3 elementos diante de nós: o jejum, a caridade ou esmola e a oração. Se nós não praticarmos esses 3 elementos, a quaresma vai ser um tanto quanto deficitária na nossa vida. Então a quaresma é esse tempo favorável, esse tempo oportuno, esse tempo de revisão, de conversão e mudança de vida. Fazemos a revisão para nos converter. A conversão significa uma mudança radical de vida. Por isso esse tempo de deserto é um tempo favorável. E faça desse tempo um tempo diferente na sua vida. Um tempo de crescimento espiritual, de crescimento no relacionamento com o próximo, no crescimento na sua relação com Deus. Eu vou indicar aqui alguns elementos que podem ajudar a sua quaresma a ser melhor. Nessa quaresma, faça mais silêncio, o silêncio interior. Fale menos e escute mais. Você vai aprender muito fazendo silêncio, ouvindo mais as pessoas. Evite as coisas rasas, as coisas vãs, as coisas vazias. Faça esse exercício durante a quaresma. Você vai chegar à Páscoa muito mais fortalecido, muito mais evoluído espiritualmente. Ajude mais o próximo, faça obras de caridade. Mas não faça propaganda, como diz o Evangelho. Aquilo que você fizer, faça de coração, sem precisar colocar outdoor, sem precisar colocar para as pessoas que você ajudou alguém. Ajude no silêncio. É essa ajuda que transforma, é essa ajuda que toca os céus. Depois, siga o conselho do Papa Francisco. O Papa Francisco pede que na quaresma, um dos jejuns que nós devemos fazer é o jejum da língua. Evite falar mal da vida das pessoas. Eu sei que isso é muito difícil, porque em qualquer roda de amigos sempre surge a vida de alguém, um problema de alguém, e parece que a gente sente prazer em falar da vida do outro, em falar de um problema do outro. Faça esse exercício.
de evitar falar mal da vida alheia. Se você tiver que falar de alguém, fale bem daquela pessoa. Destaque as suas qualidades, não seus defeitos. Depois, também nessa quaresma, procure reconciliar com Deus. Nós nos reconciliamos com Deus quando nós reconciliamos com aqueles que nos ofenderam, com aqueles que nos magoaram. Se você tem alguém que te magoou, alguém que você está de mal, alguém que você guarda mágoa, alguém que você não se relaciona bem, aproveite esse tempo oportuno e favorável da quaresma e procure essa pessoa. Peça perdão, ou então, se você não tem coragem de pedir perdão, converse com ela naturalmente, faça alguma coisa de bom para essa pessoa, busque reatar a amizade, os laços. Isso vai te fazer um bem enorme. Depois, dedique um tempo maior à oração. A oração é o combustível da nossa vida. Sem oração, nós não vamos muito longe. É como um automóvel. Nós abastecemos o automóvel, andamos enquanto ele tem combustível no tanque. A partir do momento que acaba o combustível, quando está acabando, acende uma luzinha vermelha, que é sinal que precisa abastecer. E se você não abastecer, logo você fica na estrada. Com a vida de oração, com a espiritualidade, é a mesma coisa. Às vezes a luzinha vermelha da nossa espiritualidade está lá acesa e nós não paramos para nos abastecer espiritualmente. A quaresma é um tempo de abastecimento espiritual. E uma das formas de nós nos abastecermos espiritualmente é através da oração. Encontre a melhor forma de oração, aquela que você sente mais perto de Deus, e faça essa modalidade de oração. Há várias formas de rezar, de orar, escolha a sua. Siga a sugestão lá do Evangelho, aquela oração silenciosa, a oração entre você e Deus, sem que ninguém veja. Essa oração é muito eficaz. Procure viver um momento mais intenso de oração nessa quaresma. Escolha fazer algo para ajudar outras pessoas, para você melhorar e para melhorar a vida de outra pessoa. O que você precisa mudar? Pense nisso. Olha, nessa quaresma eu quero ter o propósito de mudar isso. Faça esse propósito. Por exemplo, se você fuma, que tal fazer um propósito nessa quaresma de parar de fumar? Se você bebe, que tal fazer um propósito nessa quaresma de parar de beber? Se você tem algum outro vício, que tal fazer um esforço nessa quaresma de corrigir esse vício, ou esses vícios, ou essas falhas? Pode ter certeza, você vai conseguir se você tiver um firme propósito de mudança. E como que é a liturgia desse tempo? A liturgia desse tempo é uma liturgia que favorece tudo isso que eu disse até agora. Por isso que a liturgia da quaresma é uma liturgia mais sóbria. Nesse tempo, o próprio espaço celebrativo, o espaço da igreja, é um espaço mais despojado. Não precisa colocar tantas flores, não precisa ter tantos instrumentos musicais. Tudo deve favorecer a oração e uma oração silenciosa. A liturgia da quaresma deve ser uma liturgia orante. Se você participa de equipes de canto, se você ajuda no canto, na liturgia, favoreça que a liturgia seja uma liturgia adequada do tempo da quaresma. No tempo da quaresma nós não temos hino de louvor, por exemplo, justamente para ela se tornar mais orante, porque o hino de louvor manifesta mais alegria. Ele é lá para o tempo da Páscoa, o tempo da quaresma não tem. Como também não tem o aleluia antes da aclamação do Evangelho. A cor é a cor roxa, lembrando a penitência, a revisão de vida. E lá no quarto domingo tem a cor rosada, mas só um domingo, que é um domingo que lembra o prenúncio da Páscoa. Então, esse tempo é um tempo de preparação para a Páscoa. Nunca perca isso de vista. A quaresma é um caminhar rumo à Páscoa. Tudo que eu faço é em vista da Páscoa. A Páscoa significa a ressurreição e a transformação da vida pessoal, da vida comunitária. E lembre-se, Páscoa é o Cristo ressuscitado, não é o coelho, não é o ovo de chocolate. Se você tem criança em casa, ou aquela criança dentro de você que quando chega esse período não vê a hora que chega a Páscoa para comer chocolate, desvincule essa ideia de Páscoa.
Páscoa é o Cristo ressuscitado. Não coloque no lugar do ressuscitado o coelho. Isso não tem sentido algum. A nossa maior festa não pode ser desvirtuada pelo comércio. Você pode entrar em qualquer loja agora, você vai ver ovos de Páscoa pendurado para todo lado. Você lembra que a Páscoa está chegando, mas a Páscoa do comércio, a Páscoa profana, não a Páscoa cristã. A Páscoa cristã é a Páscoa do Cristo que venceu a morte, que venceu a cruz e que ressuscitou. Isso é a Páscoa. Esse é o sentido, é a essência do cristianismo. Não perca, não macule a essência do cristianismo com atitudes profanas. Faça esse propósito também nessa quaresma. E agora eu vou ler a mensagem do Papa Francisco para a quaresma deste ano. Abre aspas. Jejuar. Jejuar, isto é, aprender a modificar a nossa atitude para com os outros e as criaturas. Passar da tentação de devorar tudo para satisfazer a nossa voracidade, a capacidade de sofrer por amor que pode preencher o vazio do nosso coração. Orar para saber renunciar à idolatria e à autossuficiência do nosso eu. E nos declararmos necessitados do Senhor e da sua misericórdia. Dar esmola. Dar esmola para sair da insensatez e viver e acumular tudo para nós mesmos, com a ilusão de assegurarmos um futuro que não nos pertence. E assim reencontrar a alegria do projeto que Deus colocou na criação e no nosso coração. O projeto de amá-lo a Ele, aos nossos irmãos e ao mundo inteiro, encontrando nesse amor a verdadeira felicidade. Papa Francisco. Com essa mensagem, eu deixo aqui o meu abraço e que possamos nos encontrar no próximo vídeo. Deus os abençoe.